trabalhadores, amigos e amigas do Grupo Espírita Francisco Xavier. Vamos então proceder à leitura de mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos caiu o capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Item 25, a melancolia, que diz então: sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Essa mensagem foi ditada por François de Geneve, na cidade de Bordeaux. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção, lendo essa mensagem, é que ele nos diz que não estamos sós. Nessa mensagem, em 2 momentos, ele diz que Deus nos enviou espíritos para trazer, além da sua palavra, da sua mensagem, para nos confortar. Ou seja, não estamos sós em momento algum. Também aqui ele diz que temos amigos no plano espiritual que estão torcendo por nós, que estão nos aguardando e que vão ficar felizes e ficam felizes com as nossas conquistas, com aquilo que superamos, com os conflitos que conseguimos vencer e que estão nos aguardando, estão esperando por nós. Ou seja, mais uma vez, repito, não estamos sós, nenhum de nós. Mas muitas vezes uma tristeza se abate, a melancolia, a tristeza, surge um abatimento, a apatia, as pessoas perdem a vontade, muitos chegando a perder a vontade de viver. E isso acontece muitas vezes em muitas situações com diferentes pessoas. Algumas não vão chegar a esse ponto de perder a vontade de viver ou de pensar em morrer, mas passam por momentos de abatimento, de apatia. É comum as pessoas se questionarem, principalmente diante de dificuldades grandes, se questionarem, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que tudo isso? Por que batalhar tanto? Para que lutar tanto? E as coisas dão errado, e as coisas são tão difíceis. E algumas pessoas, passam por dificuldades muito grandes, umas seguidas das outras muitas vezes. E o que o Espiritismo nos traz como consolador, vindo nos consolar, é que a felicidade é possível. Como ele nos diz aqui, a felicidade não é desse mundo, como está no nosso Evangelho.
A felicidade não é para essa nossa realidade, a felicidade verdadeira não é para esse mundo, mas ela vai ser alcançada. Não é? E é algo inato em todo ser humano querer felicidade, buscar felicidade. Mas aí também a gente tem que pensar no conceito de felicidade. O que eu acredito que seja felicidade? A felicidade plena, a felicidade verdadeira, como a gente imagina que possa ser sem problemas, não é? Sem conflitos, sem problemas, sem dificuldades, essa realmente não é para esse mundo. Como os espíritos nos esclarecem. Nós estamos num planeta onde nós vamos passar por dificuldades. Desafios nos são impostos e eles são necessários. Isso está muito claro, não é? Pelo que os espíritos nos trouxeram de mensagens. Nós estamos aqui para vencer dificuldades, porque com isso nós crescemos, nós evoluímos. Nós temos que desenvolver virtudes. A evolução do espírito é o desenvolvimento de virtudes. Nós estamos aqui para nos desenvolver moralmente e intelectualmente. Para isso, nós precisamos de desafios. Como é que nós vamos nos desenvolver, vamos crescer sem as dificuldades, sem o desafio? Quando tudo está bem, quando a nossa vida está tranquila, quando não temos grandes problemas, a nossa tendência é a acomodação. A nossa tendência é não querer sair daquele estado, é não querer modificar a situação. Então, para nós crescermos, para nós evoluirmos, para nós querermos mudar algo, é necessária a dificuldade, o desafio. Assim nós vamos evoluindo. Intelectualmente buscando, quando buscamos soluções, quando buscamos resolver um problema. Moralmente, quando nós tentamos nos melhorar, desenvolver mais virtudes, ter mais paciência, ter mais tolerância, ter menos egoísmo, assim a gente vai se desenvolvendo moralmente. Mas isso só é possível diante da dificuldade. E aí nós voltamos à questão da felicidade, ou seja, a felicidade sem esses obstáculos, desafios que são as doenças, os problemas financeiros, os problemas de relacionamento, sem tudo isso, realmente não é possível uma felicidade aqui na Terra. Ela está só no plano espiritual ou em outros mundos mais evoluídos do que o nosso planeta Terra. Mas uma certa felicidade, um certo grau de felicidade aqui na Terra, ele é possível sim. Mas aí não pode haver acomodação. Como diz aqui esse espírito, nós não podemos perder a vontade. É importante a força e a coragem para seguir em frente. É difícil? É difícil. Nós escutamos muitas vezes, e é comum as pessoas dizerem, mas é muito difícil fazer isso, é muito difícil mudar, é muito difícil superar essa situação. É difícil. E por que é difícil? Como nós estávamos falando antes. Porque aí está o aprendizado, aí está o crescimento. Se fosse fácil, em primeiro lugar, não haveria mérito. O mérito está no esforço. E em segundo lugar, se fosse fácil, nós já não haveria necessidade de estarmos aqui num planeta como é a Terra de provas e expiações. Estaríamos em mundos mais evoluídos se fosse fácil. Mas a verdadeira conquista, ela está nesse esforço. Ela está em seguir em frente, fazendo o esforço necessário para superar a dificuldade. Então, certo grau de felicidade, ele é possível aqui no nosso planeta, sim. No momento que a gente encontra a paz para o nosso espírito, no momento que a gente consegue encontrar tranquilidade na nossa mente e no nosso coração. Quando a gente consegue sossegar a mente, sossegar as nossas emoções, a gente consegue essa felicidade. Do contrário, sim, sempre vai haver muita tristeza, nós vamos nos abater diante das situações e dá vontade de desistir, sim. É muito comum a vontade de desistir. O que a gente não pode é sucumbir a essa vontade de desistir, que é o que esse espírito nos traz como mensagem. Não ceder à vontade de desistir, não ceder à apatia, ao abatimento, não ceder a essa tristeza que muitas vezes vai ocorrer. Seguir em frente, firme, forte, acreditando
acreditando sempre que é possível vencer, é possível superar, que não estamos sós e que vamos conseguir. E no momento que nós conseguimos, a primeira vez, a sensação é tão agradável que aí nós nos sentimos fortalecidos para seguir em frente e para lutar quando surge a próxima dificuldade. Mas é importante não desistir. A persistência é uma das virtudes que a gente tem que desenvolver e é das mais difíceis. É mais fácil desistir, infelizmente. Desistir é fácil, não requer esforço. Insistir é que precisa de muito esforço. E às vezes a gente olha as pessoas que conseguem, que já conquistaram. Oh, nossa, como foi fácil para aquela pessoa. Não. Muitas vezes não foi nada fácil para aquela pessoa. Mas ela insistiu, persistiu, acreditou, não se permitiu abater. E nós temos exemplos, não é? Todos os dias e agora... Não é? Com a internet, com a comunicação tão rápida, a gente tem exemplos pelo mundo de pessoas que superaram inúmeras dificuldades. E aí essas pessoas fazem o seu relato, dão o seu testemunho e neles a gente vê que não foi nada fácil. Nele nós conseguimos, nesses testemunhos, nós conseguimos observar que foi muito duro, muito difícil para a pessoa superar suas dificuldades. Fossem financeiras, fossem físicas, emocionais, mas com muita persistência elas superam. E por que não poderia ser possível para os outros? É possível para todos. Deus nos deu as mesmas possibilidades. A diferença está em como a gente enxerga essas dificuldades e como nós enxergamos o nosso potencial. Essa é a grande diferença, porque as possibilidades elas são as mesmas para todos, mas nós precisamos acreditar que temos condições de seguir em frente, acreditar que temos condições de passar por essa tristeza, por essa apatia, de superá-la e não desistir. Então essa é a grande diferença entre as pessoas, mas é possível para todos, sem exceção. E como encontrar essa felicidade, essa paz para o nosso espírito, para a nossa mente, para o nosso coração, né? Primeiro aprendendo a sossegar os pensamentos. Então procurar não deixar os pensamentos soltos, não deixar a mente solta. Começarmos a nos observar no dia a dia, andando na rua, em casa, no lar, no trabalho, observar os próprios pensamentos, não deixar a mente correr solta. É muito comum a maioria das pessoas deixar a mente correr solta. E eu tô na rua andando, olhando para os outros e pensando algo a respeito do outro, ou estou pensando nos meus problemas, ou pensando no dia de amanhã e no que fazer amanhã e no que fazer semana que vem. Então, começar por aí a observar esses pensamentos, ou se eu estou em casa ou numa conversa em casa com as pessoas que vivem comigo ou onde for no meu trabalho, que tipo de assunto eu estou falando? O que passa pela minha mente? A que pensamentos eu estou me entregando? Então começar por aí, policiar esses pensamentos, observar esses pensamentos e começar a modificá-los. Então, se eu tenho falado muito dos outros, da vida dos outros, dos problemas dos outros, se eu tenho falado só de coisas negativas, pensado coisas negativas, policiar esses pensamentos, frear esses pensamentos e começar a modificá-los. Então, começar a pensar mais em coisas positivas ou olhar para mim, ao invés de olhar para o outro, que o outro está fazendo ou deixando de fazer, olhar para mim. O que eu preciso mudar, o que eu estou fazendo por mim, o que eu estou fazendo pelo outro, o que eu preciso modificar em mim ou na minha vida. Mas policiar esses pensamentos é o primeiro passo para conseguir ter mais paz na mente, ter uma mente mais tranquila. E policiando os pensamentos, tranquilizando a nossa mente, nós conseguimos então começar a trabalhar também os sentimentos. Uma das maiores dificuldades do ser humano é querer controlar sentimentos. Então, nós não controlamos o que nós sentimos.
Se a pessoa está sentindo tristeza, se ela está sentindo essa melancolia, essa apatia, esse abatimento, não vai conseguir controlar o sentimento dizendo, não vou sentir mais tristeza e pronto, agora não sinto mais. Todo mundo já passou por isso, nós sabemos que não é assim. Nós não conseguimos muitas vezes deixar de sentir a raiva, a tristeza, a vontade de desistir só porque nós queremos deixar de sentir. Então, o que a gente faz? O que fazer quando estamos sentindo esse tipo de sentimento, essa melancolia? Primeiro, controlar os pensamentos, porque o sentimento ele é potencializado, ele é incentivado pelos pensamentos. Então, se eu já estou sentindo uma tristeza, eu já estou me sentindo apático, sem vontade de fazer nada, ou até sem vontade de viver, e eu começo a deixar minha mente correr solta nesses pensamentos que são negativos, e o quanto eu sou infeliz, e o quanto eu tenho de problemas na vida, e nada dá certo para mim, e eu deixo a minha mente correr solta com esses pensamentos, maior vai ficar o sentimento de tristeza, podendo chegar a uma depressão. Há uma depressão que muitas vezes necessita de tratamento, inclusive medicamentoso. Então, quando os pensamentos surgem, eu preciso policiá-los, eu preciso começar a trabalhar esses pensamentos para modificá-los e não deixar correr solto. Então, esse é o primeiro passo, porque simplesmente dizer eu não vou sentir mais isso não vai funcionar. E no momento que eu começo a controlar os pensamentos, pelo menos eu consigo fazer com que o sentimento não aumente. Aí sim eu começo a manter o sentimento sob certo controle. E o segundo passo, então, é controlar o meu comportamento. Se eu não posso controlar o meu sentimento, o meu comportamento eu posso controlar. Então, como que vamos fazer isso? Nessa situação, pegando esse exemplo do item que nos caiu a melancolia, que fala dessa tristeza profunda, como é que eu vou controlar o comportamento? Me movimentando, entrando em atividade, indo para a ação. Qual é a tendência, como ele fala aqui? A apatia, o abatimento, a falta de vontade. Então, eu tenho que passar por cima da falta de vontade. Eu me sinto triste, eu não tenho vontade de fazer nada. Então eu tenho que fazer um grande esforço e fazer algo. Assim eu começo a transformar o sentimento. Eu não deixo ele me dominar. Não deixo o sentimento dominar meu comportamento. Então eu tenho que me movimentar. Fazendo o quê? Aí depende da rotina de cada um. Indo trabalhar, ou trabalhando dentro de casa, tomando banho, lavando a louça, passeando, conversando com as pessoas. Estamos com dificuldade agora de conversar com as pessoas, de nos encontrarmos com elas. Conversa por telefone, conversa pelos meios digitais, mas entrar em atividade, fazer algo, não se deixar dominar pela tristeza, pelo abatimento, modificando o comportamento, tendo atitudes diferentes daquelas que o meu sentimento tende a fazer. Então, se o meu sentimento é de tristeza, de melancolia, de abatimento, o meu corpo não pode se permitir ficar sem atividade. Então, eu preciso lutar contra aquele sentimento. Então, controlando os pensamentos e tentando modificar a atitude, o meu comportamento, eu começo a ter mais controle sobre os meus sentimentos. E a partir disso, surge a possibilidade, então, com o tempo, com paciência, com persistência, começa a surgir a possibilidade de eu modificar esse sentimento até que chegue um momento que eu não sinta mais aquilo. Mas como dissemos antes, é com esforço, mas é possível para todos, sem exceção, porque Deus não nos abandona, porque Deus nos enviou espíritos amigos que estão sempre nos incentivando, sempre torcendo por nós. E eles acreditam, Deus acredita em nós, Deus acredita no nosso potencial, nós só precisamos fazer a nossa parte. Muito obrigada pela atenção. Fiquem em paz, fiquem com Deus.